Tenho medo, vergonha e sou tímido para falar com outras pessoas. É o que eu mais ouço das pessoas que procuram aula de teatro. Normal, normal. É claro que muitos alunos se apaixonam pela arte da interpretação e alguns poucos procuram o teatro para se formar como ator ou atriz. Mas o discurso que eu mais ouço é esse. Então vamos lá. O que você tem que pensar quando você está numa aula de teatro? Que você é confrontado na comunicação. Como assim, Marco? Confrontado, sim. Não tem como você entrar numa aula de teatro e ficar muito na tua, assim, sabe? Você tem que fazer os exercícios, você tem que contracenar contra os alunos, você tem que montar os monólogos, que para quem não sabe o que é monólogo, é uma cena com um ator sozinho, fazendo ali ou contando uma história ou interpretando com alguém imaginário, fazendo uma cena sozinho. Você tem que montar um monólogo, você tem que pensar. Então, vamos lá. Exercício de improvisação, por exemplo. Você é confrontado no susto a improvisar alguma história, alguma relação com um outro ator. Isso vai fazer com que você comece a perceber que você sim tem condições de se comunicar no teu dia a dia. Sim, você tem, é só você não está sendo confrontado, você está sendo dominado pela timidez, você está sendo dominado pela tua vergonha e pelo medo. Mas quando você está numa aula de teatro, que você confronta essa situação, você vê que isso aí é super da tua cabeça e que isso aí está dentro de você e que você coloca para fora um outro ser que está dentro de você, mas que você não mostra no dia a dia. E isso aí é que vai trabalhar a tua comunicação com outras pessoas, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um aluno que me contou uma história muito bacana, porque no nosso treinamento, o Fim da Timidez, tem um exercício ali que eu coloco o aluno que está do outro lado, né, estudando na sua casa, em alguns desafios. E tem um desafio que ele me relatou, que funcionou muito para ele, que é o seguinte, é uma coisa muito básica, tá? É você é muito tímido, você não fala com desconhecidos, você não fala com ninguém. Cara, experimenta. Dá um oi para alguém no elevador, dá um oi para alguém na rua, dá um oi para o teu porteiro, dá um oi para uma pessoa que você conhece mais ou menos. Ah, mas eu dei um oi um dia. Começa a praticar isso, você vai ver que com a prática você começa a se empoderar, você começa a se comunicar com as outras pessoas. Mas parece uma besteira isso, mas funciona muito. E esse meu aluno, que eu vou falar aqui como a letra G, ele me contou isso com muita felicidade, porque a comunicação dele estava mudando muito. E ele era aquele tímido, que tem dois tipos de tímidos, né? O crônico e o situacional. O situacional é aquele que é tímido em algumas situações. Por exemplo, eu não sou tímido sempre, mas eu sou tímido em algumas situações, eu não falo com ninguém. E tem o crônico, que é aquele que é tímido em todas as situações. Ele é tímido dentro do quarto dele sozinho, consegue. E o G, que eu coloquei aqui, que é o meu aluno G, ele conseguia ser esse tipo de timidez, né? O crônico. E ele começou a exercitar um simples exercício de uma tarefa básica, iniciante, no nosso curso, e ele começou a se comunicar melhor. Tanto que ele chegou a fazer vídeo para mim e tudo, né? Fez vídeos e cenas e montou personagens, mandou os exercícios para mim e eu falei, gente, tá? A transformação está acontecendo. Então, são coisas básicas da comunicação que o teatro ajuda, tá? Outra situação que o teatro ajuda muito é a criatividade. Você, quando cria numa aula de teatro, automaticamente essa criação existe também para o seu dia a dia. Então você também começa a criar situações de comunicação que você... Por exemplo, você chega num ambiente onde ninguém te conhece e você precisa se comunicar ali. Vamos supor que é uma reunião de trabalho, ou você estava com um amigo e você encontrou outros amigos dele. E aí você começa a criar situações para que você se comunique. Quem treina comigo sabe do que eu estou falando. Você começa a criar cenas. Tudo se transforma em cena e você começa a ser ali o protagonista da tua história. Eu tenho falado sobre isso muito aqui. Você começa a ter coragem de se expor. Né? No teatro não tem como você não ser corajoso numa aula de teatro. Você tem que expor, você tem que ter coragem. E essa coragem vai sendo trabalhada dentro de você. E não se preocupe com os outros. Tá todo mundo no mesmo barco, a maioria passou pelo mesmo processo que você. Que coisa é essa de fazer teatro para melhorar a comunicação? Eu mesmo passei por isso. Como é que funciona isso? E funciona, tanto que eu estou me comunicando com vocês. E eu me comunico do jeito que eu sou.
Posso gaguejar, posso parar para pensar, posso fazer o que quiser, mas sou eu e eu me comunico e vocês estão entendendo. E é isso que eu quero que os meus alunos alcancem, a espontaneidade da comunicação sem medo, sem timidez, sem vergonha, tá ok? E outra coisa muito importante que você aprende no teatro são as técnicas teatrais para você usar no dia a dia. Como, por exemplo, eu falei, você criar situações, criar cenas para que você seja o protagonista, ou então técnicas para você falar com mais empoderamento, com mais potência, com mais impostação de voz, você ter uma voz confiante e falar aquilo que você quer para quem você quiser, tá ok? Essa foi a minha dica, então, se você tem medo, é tímido e tem vergonha de falar com os outros, faça aula de teatro e comece a praticar as técnicas no teu cotidiano. Aconteça, você vai ver que isso aí é besteira da tua cabeça, tá ok? Então até a próxima aula, tamo junto!